Olá, Alô, boa noite, doutor. boa noite. Você tá bem? Eu tô bem, e o senhor? Calor, com muito calor. Aqui também tá. Terrível. Uhum. Ó, já tem uma galerinha que entrou aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um tema, né, doutor? Isso. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza. Eu sou psicóloga, represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. E temos encontros quinzenais aí com o Dr. Salomão com temas super interessantes. Ó, já tem gente dando boa noite, boa noite. E aí, o tema de hoje, aqui ó, a live mais esperada a cada 15 dias. Que Legal, que bom. bom. O tema de hoje é deficiência intelectual, doutor. Isso aí. E aí, posso já começar assim, diretão pelo tema? Claro. Doutor, o que é deficiência intelectual? Bom, é um nome genérico que você dá para inúmeras condições que têm em comum uma redução significativa daquilo que se chama de inteligência, que é, na verdade, a soma de várias habilidades que fazem com que você possa desempenhar funções adaptativas, resolver problemas de uma forma considerada normal. Né? Então, a gente está falando de um conceito. O que eu acho importante a gente falar sobre isso é que, em medicina, e parece que em outras áreas também, a gente passa por momentos em que determinadas condições atraem a atenção de todo mundo. Fala-se sobre aquilo, você só fala sobre determinado assunto. É um diagnóstico que é super comentado. Então, eu posso me lembrar de épocas, por exemplo, em que só se falava praticamente sobre síndrome de Down. Síndrome de Down. Em, em todas as instâncias, em todos os veículos de promoção de notícias, livros, uma série de coisas. Tem momentos que a gente está vivendo agora que praticamente só se fala de autismo. É autismo para todo lado, todo mundo tem. Né? Você encontra autismo, se você entrar no Instagram, cada notícia, 6 são sobre autismo. Coisas que são consideradas novas, novos cursos, etc. Deficiência intelectual já teve apelo, mas aparentemente não tem mais, porque a gente mal ouve falar nisso. Né? Não porque tenha deixado de existir, não porque não seja importante, mas de repente passou a ser um assunto não tão procurado, não tão falado, não tão investigado, o que é lamentável, porque os deficientes intelectuais continuam aí. Mas uma vez que se fala pouco, uma vez que é um assunto que não desperta aparentemente muito interesse, passa a fazer parte daquele exército dos invisíveis. Então, eles estão aí, fala-se pouco sobre aquilo, discute-se pouco políticas públicas a respeito dele. Profissionais da área da saúde aparentemente não estão tão interessados em atender esse tipo de população, o que é lamentável. Né? Então, eu acho que é um momento adequado da gente voltar um pouquinho a essa história. Se não for por outra coisa, pela frequência com que está presente na população mundial. Então, não sei se você tem uma ideia, mas as estimativas para o Brasil são de que, se você somar todas as deficiências, depois a gente vai para o intelectual, mas se você somar todas as deficiências, motora, intelectual, visual, múltiplas, etc., você está falando de um contingente de aproximadamente 10% da população mundial. Se você trouxer isso para o Brasil, a gente está falando de quase 20 milhões de pessoas. Nossa.
Então, a gente está falando de um público enorme. Exatamente. Desses indivíduos, no total das deficiências, quase 10%, ou quase 50%, perdão, são deficiência intelectual. Eu ia perguntar isso, esses 10% de todas as deficiências e quanto dessas deficiências, deficiência intelectual? Um pouco menos da metade. Então, do que a gente está falando? De uma prevalência de deficiência intelectual no Brasil, estimada em torno de 1,8% da população. Gente. É muita gente. Né? É verdade que uma boa parte dessas pessoas tem um comprometimento sutil, não tão evidente, e grande parte deles não são identificados como tal. Eles são identificados por inúmeras outras condições. E por que não se identifica tanto deficiência? Porque não se fala sobre isso. Há indivíduos que falam uma estupidez que é a deficiência intelectual é algo derivado da cultura, é algo imposto pela sociedade. É a sociedade que tem, que coloca nesses indivíduos um grau de comprometimento e não permite que eles tenham situação considerada adequada do ponto de vista de uma vida independente, etc. Claro que não. A cultura pode ter a sua parcela de culpabilidade, mas a gente está falando de uma condição que tem múltiplas causas. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a causa da deficiência intelectual, doutor? Então, primeiro, antes de falar da causa específica, acho que é importante lembrar o seguinte: a gente está falando de condições que podem ser já presentes ao nascimento, ou porque houve uma alteração nos cromossomos daquele indivíduo, ou em algum gene. Então, você pode ter uma alteração, fatores pré-natais, cromossômicos, gênicos, depois a gente pode dar exemplo disso aí. Aí você pode ter causas perinatais. Eita, o senhor falou uma palavra aí que não está no meu dia a dia. O que é perinatal? Tá. Pré-natal, antes do nascimento. Perinatal, em torno dos primeiros dias após o nascimento. Pós-natais, aqueles que ocorrem depois de 2 ou 3 ou 4 semanas do nascimento. E um monte delas que tem o que a gente chama de causas múltiplas, tem só uma causa que explique aquela condição, e, finalmente, aquelas que têm causas desconhecidas. Então, ainda hoje, século XXI, com todo o armamento que você tem de diagnóstico, ainda tem um monte de pessoas em que você faz diagnóstico de deficiência intelectual, principalmente leve, e você não encontra uma causa. Não é que não tem, né? É que eu não sei identificar ainda que causa é essa. Pode ser uma causa desconhecida hoje, que a semana que vem passe a ter uma causa identificada. A gente vê todo momento síndromes novas sendo identificadas, condições novas. Então, muito daquilo que eu não consigo identificar hoje, seguramente daqui a algum tempo esse número vai diminuir. Mas é complicado. Fazer diagnóstico da deficiência intelectual, do ponto de vista da sua causa, é muito complicado. E não é simples fazer o diagnóstico de deficiência intelectual. Essa era a minha próxima pergunta. Como é feito o diagnóstico? Basicamente, pelo histórico do indivíduo, o que chama atenção? São pessoas de várias idades, depende do grupo etário que a gente está discutindo, mas que você percebe, a família percebe, a escola percebe, e não consegue funcionar nos moldes daquilo que se espera para a idade. Por exemplo, é uma criança que atrasa para andar, atrasa para falar, entra na escola, não consegue acompanhar os colegas por inúmeras razões. Existem várias causas para isso.
Uma que é pouco explorada é a deficiência intelectual. Então, eu diria o seguinte, frente a uma criança que, por exemplo, na idade escolar, tem como queixa principal não conseguir acompanhar os colegas, embora eu saiba que há múltiplas possibilidades para essa causa, eu tenho que, antes de tudo, ter certeza de que ela não tem uma deficiência intelectual. Porque qual é o risco que você corre? Ah, não, ela é imatura. Ah, não, cada criança tem seu tempo. Ah, não, é uma criança que foi pouco estimulada pela família. Não, porque ela tem uma dislexia, porque ela tem um TDAH. Todas essas coisas existem. Mas é importante que eu tenha condições de eliminar de cara deficiência intelectual. Porque senão, eu vou tratar essa pessoa de forma absolutamente inadequada. Eu vou tratar como se ela tivesse um TDAH, com medicamento, etc. E eu não vou ter o resultado esperado. Simplesmente porque eu não estou tratando a coisa mais óbvia, que deveria ser óbvia, né? Mas nem sempre é. Então, o que a gente vive falando para o pessoal de escola, pessoal de clínica e para as famílias. Ainda que uma criança pode ter um comprometimento não acentuado da inteligência. Eu tenho que identificar isso, porque isso norteia todo o tratamento que vai ser posto. Entendi. Então, percebeu que aquela criança não acompanha, a primeira coisa é excluir essa hipótese diagnóstica, é isso? Salvo se você tiver certeza absoluta por outras condições e que não é o caso. Então, se você tiver condições de avaliar, né, a simples observação da criança, o simples histórico, e não. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade global de aprendizado, de uma que tem um aprendizado específico de aprendizado. Me Qual é a, dá um exemplo, doutor. qual é a diferença? Uma criança que tem deficiência intelectual e que vai mal na escola, não vai só mal na escola. Ela não vai só mal em matemática ou em português. Ela vai ter dificuldade em todos os aspectos pedagógicos. Ela vai ter dificuldades sociais. Ela vai ter dificuldade de realizar no cotidiano aquilo que é a área dela. Diferentemente de uma criança que tem um estudo específico, como dislexia, por exemplo, em que tudo o que eu falei, ela consegue dar conta. Ela não dá conta especificamente do aprender a ler e escrever. Tem dúvida se é uma coisa pontual, global? A avaliação neuropsicológica, que é o que dá instrumento para você avaliar o global das capacidades cognitivas daquela criança. E te mostra, inclusive, o que é mais importante, não só no que ela é boa, naquilo em que ela é competente. Porque é isso que eu vou usar no tratamento a ser proposto. Né? Eu ia perguntar, por que é importante identificar no que ela é boa? Claro. Você tem dois caminhos, né? Você tem o caminho de ficar insistindo no que você tem de pior, e você tem o caminho de investir no que você tem de melhor. Não largando o resto, mas não enfatizando tanto. Então, o que te dá esses parâmetros? Uma avaliação neuropsicológica bem feita. Então, eu acho que isso faz parte do protocolo de diagnóstico de quase tudo que a gente tem discutido aqui na nossa sala. Eu tenho insistido muito nisso, porque a avaliação neuropsicológica bem feita é um instrumento extremamente valioso para poder estabelecer o diagnóstico de forma mais clara. Entendi. Tá, ou seja, esse caminho de diagnóstico tem algum exame, doutor, que pode ser feito para identificar, que contribui ou que faz o diagnóstico, além das avaliações? Então, aí tem vários
aspectos do diagnóstico de uma deficiência intelectual. Primeiro, determinar que ela existe. Segundo, ir atrás da causa, da etiologia. Então, se eu tenho uma criança em que eu identifiquei que tem uma deficiência intelectual importante, eu agora vou para o segundo aspecto, que é o que causou isso. E aí eu vou utilizar um monte de aspectos do exame físico, das características físicas da criança. Tem características físicas que me chamam a atenção para alguma síndrome específica. Existem milhares de, de condições, síndromes identificadas, que cursam com deficiência intelectual. Nem todas, mas muitas. Então, se eu tenho aspectos ou familiares que já me fazem pensar em alguma etiologia causa, eu vou por uma avaliação genética do caso. Entendi. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver se tem alguma alteração através do exame do cariótipo, que é o mais simples, é o mais barato, é aquele que está praticamente à disposição de todo mundo, né? Os planos de saúde não recusam esse exame, é um exame relativamente simples de você conseguir. Se esse não te dá a resposta, e você ainda está insistindo numa possível causa genética, aí você vai para exames complementares mais complexos. Aí você tem pesquisa da síndrome frágil, se você tiver, porque o síndrome frágil também pode se apresentar com deficiência intelectual. Aí ou você pode ter um outro exame um pouco, que é o Array, e aí você vai para o mais complexo, que é o exoma, o sequenciamento completo do exoma. Isso não se faz, não adianta você pensar assim, bom, o exoma é o melhor, vamos direto para ele. Não é por aí. Até porque o plano de saúde não paga esse exame se você não tiver os outros já feitos e negativos. Entendi. Então, é um processo que pode demorar um pouco, mas que é necessário. Aí você vai para outros aspectos. Por exemplo, você pode ter deficiências intelectuais causadas por malformações cerebrais. Má formação cerebral? Travou para mim. Tem uma pessoa que está dizendo que está travando. Para mim também travou. Por má formação cerebral? Como é que eu identifico isso? Por exames de imagem. Eu posso ter também alterações gênicas. Se você tem uma condição que cursa com deficiência intelectual por alteração de um gene específico. Por exemplo, fenilcetonúria, que é aquela doença que você identifica, uma das que você identifica pelo teste do pezinho. Eu ia perguntar isso, se tem como identificar. Uhum. O teste do pezinho ampliado, hoje, ele cobre um número grande de pessoas, né? E como ele é feito, ou deveria ser feito, logo após o nascimento, hoje você tem condições de identificar 2 ou 3 dias depois que essa criança nasceu, condições que identificada cedo e tratada cedo não permitem que ela se torne uma deficiente. Então, isso é absolutamente crucial na vida de uma criança. Se ela tem, por exemplo, hipotireoidismo congênito, é uma coisa que você pode identificar no percurso do desenvolvimento dela e vai tratar muito tarde, ou nas primeiras semanas pelo teste do pezinho ampliado. Por outro lado, se você identifica que o teu bebê tem fenilcetonúria, identificado pelo teste do pezinho, se você de imediato fizer uma dieta pobre em leite, você vai permitir que ela tenha um desenvolvimento normal ou muito próximo do normal. Mas se ela tiver sido amamentada por você durante vários meses, e só então se descobre,
apesar do tratamento, ela já terá sequelas importantes. Gente. Gente mesmo. Então, você vê. Ah, é muita informação Não, nessas lives, doutor. não é. Você tem que Não é sim, assim, eu vou te dizer o que eu pensei. É um presente real, assim, olhando para meu pai, quanta informação importante. Não. Por isso que eu volto depois e assisto todas. Por que é importante essa coisa dos testes precoces? Porque você pode perceber de imediato condições que não percebidas agora e percebidas tardiamente não poderão ser tratadas de forma muito eficiente. Então, em termos de política pública, uma das coisas mais importantes que se faz no Brasil hoje são os testes. Não é o teste do pezinho ampliado. Perfeito. Não deixe de fazer, apesar de ser obrigatório, tem lugares do Brasil que sabe que não é feito de rotina. As famílias têm que exigir isso, têm que perguntar se foi feito. Ah, Se essa é uma não foi feito, informação muito importante. tem algum jeito para fazer, porque é fundamental que isso seja feito nos primeiros dias ou semanas de vida. Perfeito. Então, qual é o grande problema que eu sempre vejo quando discuto essa condição? Né? Você, os casos mais severos, aquelas crianças que têm alterações ou do aspecto físico, ou que têm um atraso tão óbvio que todo mundo percebe nas primeiras semanas de vida, esses são mais facilmente identificados. Então, o senhor está falando aí mais severo. No começo da nossa conversa, o senhor falou leve. Então, significa que não tem aí uma característica ou um tipo só, uma restrição, uma consequência só. Me conta assim, é um espectro, tem Então, níveis? Me explica. como é que a gente divide? A gente divide isso pelo nível de QI, que é o quociente de inteligência, medido por um teste adequado para aquela cultura e para aquela idade. A gente já saiu de uma época colonial brasileira, que não é muito distante, e você só tinha testes importados. Então, como é que você podia acreditar num teste que foi padronizado nos Estados Unidos e você aplicar aqui numa criança da favela de Paraisópolis? Evidentemente que o resultado não era confiável, né? Sim. Mas hoje você tem já inúmeros testes de inteligência, de vocabulário, de ação, todos já feitos no Brasil, e que você já tem uma experiência muito grande com a população brasileira. Então, pelo QI que a criança ou o adulto tem, ele pode ser classificado em uma deficiência intelectual leve, quando o QI varia de 50 a 69, mais ou menos, né? Moderado, 35 a 49, severo, 20 a 34, profundo, abaixo de 20. Quando você classifica de acordo com isso, você já pode ter, a priori, alguma informação sobre o que esperar no futuro desse nível. Mas isso é uma coisa fixa, determinada, que não muda? Não. Claro. Se você tem um determinado grau de deficiência, mas você teve o privilégio de viver num ambiente que é altamente positivo no sentido de estimular você. Se você tem acesso aos tratamentos mais adequados necessários, você pode, sem dúvida nenhuma, pontuar muito mais. Você não vai ser um indivíduo que vai ter o QI considerado normal. Uhum. Você pode melhorar muito as possibilidades de uma vida mais. Isso tem que ficar muito claro para as famílias. Quando você tem um diagnóstico de certeza
quando você sabe o grau de comprometimento, você já pode discutir mais ou menos com uma certeza razoável do que esperar. Porque a família vai te perguntar sempre, né? Mas ele vai ser normal? E aí a pergunta que eu faço é, o que é normal para você? Ah, ele vai ser capaz de fazer uma universidade? Dependendo do grau, é quase com certeza que é pouco provável. Mas se for uma deficiência intelectual leve, em que eu anteveja a possibilidade de uma boa recuperação, talvez sim, talvez ele possa fazer se ele responder adequadamente ao tratamento que a gente está propondo. O tratamento é o quê? É estimular as áreas deficitárias. Você não consegue colocar na cabeça do sujeito aquilo que ele não tem, mas você consegue fazer com que ele use da forma melhor aquilo que ele tem. Está claro isso? Claríssimo. Então, qual é o intuito do tratamento? Não é normalizar, é fazer com que ela atinja o máximo do seu potencial. Entendi. Doutor, uma pessoa fez uma pergunta aqui, ó. Uma criança pode ser diagnosticada com autismo quando, na verdade, ela tem deficiência intelectual? Existe isso? Ela pode ter as duas coisas. A Mas, gente, mas no diagnóstico, ser diagnosticado com uma coisa e ser outra? bom, depende do médico que você tem ou dessa equipe que cuida de você. Testes e observação devem ser capazes de distinguir. O problema é que 30% a 40% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual também. E para complicar a tua vida e a quem está nos ouvindo, várias crianças com deficiência intelectual severa e moderada têm comportamentos que podem lembrar o autismo. Mas e aí, como é que separa Lé de Cré, doutor? Ué, aí você vai ter que usar um critério de bom senso que é o que é predominante? Ele é deficiente intelectual, severo, indiscutível. Tem estereotipia, não consegue se comunicar muito bem. Eu devo ser capaz de identificar que o mal maior presente é a deficiência intelectual. E vice-versa, o contrário. Quer dizer, uma criança que tem flapping, não faz visual, tem problemas de comunicação importante, então tem tudo de autismo. Mas também tem elementos que falam em deficiência, ele será um autista, tendo como comorbidade a deficiência intelectual. Entendi. Em alguns casos é quase impossível você diferenciar, sim, sim. Mas a gente está lidando com condições que, infelizmente, não tem critérios extremamente definidos para identificar. Né? Entendi. Por exemplo, é muito comum você ter uma criança com síndrome de Down e autismo. O indivíduo com síndrome de Down tem deficiência intelectual, em graus variáveis, mas tem. Mas é possível você identificar isso. Você fala assim, essa criança tem síndrome de Down, tem a deficiência intelectual que acompanha essa condição, mas, além disso, ela tem vários elementos que me remetem ao autismo. E aí eu começo a falar de comorbidade, né? Que a gente já falou sobre isso. Só que, doutor, o senhor, vamos considerar aqui toda a nossa intenção com as lives, qual que é o significado mesmo da palavra comorbidade? É a presença de uma outra condição patológica ao lado de uma primária. Então, é autismo e deficiência intelectual. É síndrome de Down e autismo. É autismo e mutismo seletivo. Eu vi 2 casos essa semana dessa condição interessante. Tem um monte de comorbidades possíveis. É autismo com esquizofrenia na vida adulta. Que pode acontecer. Uma coisa não leva a outra.
mas elas podem estar presentes no mesmo indivíduo. Entendi. TDAH e autismo. É super comum. Então, o TDAH é uma comorbidade frequente do autismo, da deficiência intelectual e de várias coisas. Então, as famílias têm que entender que não é raro que uma mesma criança tenha vários CIDs. Tá? Por quê? Tem comorbidades. Alguém que perguntou se existe criança com esquizofrenia. Não, não existe. A esquizofrenia é uma condição típica da adolescência para depois. Então, não tem. Não existe. Antigamente, havia uma confusão entre autismo e uma esquizofrenia na infância. Mas hoje isso já não é nem admitido mais, né? Não é. Na infância é autismo. Tem algumas características em comum com a esquizofrenia, mas talvez a diferença mais óbvia é a idade em que começa uma. Então, autismo é um distúrbio do desenvolvimento que começa nos primeiros meses ou anos de se manifestar. A esquizofrenia é uma doença mental que se manifesta, em geral, no início da adolescência. Uma é um distúrbio do desenvolvimento, outra é uma condição mental completamente diferente. Ou deveriam ser. Perfeito. Doutora, aí o senhor estava explicando como é que era o tratamento da deficiência intelectual. Mas daí me conta, tem remédio? Não, não tem. Não. Eu fiz um post já no meu Instagram sobre medicamentos de deficiência intelectual. Não tem. Não tem nenhum que funcione. O que tem são medicamentos que você pode usar para determinados sinais e sintomas da deficiência. Então, se for uma criança deficiente intelectual que tem um distúrbio severo na atenção, se eu puder melhorar a atenção dela, ela não deixará de ser deficiente, mas ela poderá aprender um pouco melhor? Sim, eu tenho remédio para isso. Se eu tenho uma criança com deficiência intelectual extremamente agressiva, que não faz parte necessariamente do quadro, mas que pode estar presente. Sim, eu tenho medicamentos para melhorar a agressividade. Se essa criança tem um distúrbio severo do sono, eu posso ajudá-la de uma forma bastante eficaz com medicamentos. Eu não estou tratando a deficiência intelectual. Eu estou tratando alguns aspectos daquela criança que podem responder bem a um determinado medicamento. É igual ao autismo. Não tem remédio para o autismo. Tem remédio para determinadas características que alguns autistas podem ter. Perfeito. Então, ninguém deve ir atrás dessas histórias que são absolutamente dudosas e que você tem um remédio que melhora a inteligência da criança. O que melhora a inteligência da criança é um ambiente favorável, com estimulações adequadas para aquela idade, que pode realmente melhorar uma série de funções. Entendi. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Com que idade, mais ou menos, eu posso pensar em diagnóstico de deficiência intelectual? É sempre no início da vida escolar? Esse diagnóstico ele pode acontecer lá na frente? Bom, se for um quadro sutil, pode acontecer até na vida adulta. Sério? O sujeito vem sendo tratado como TDAH, como tendo um distúrbio do processamento auditivo central, que está muito na moda, como tendo alguma coisa, e não se identificou até o momento da adolescência ou vida adulta que esse sujeito tem uma deficiência intelectual, lamentável. Gente. E da criança pequena. Quanto mais severo o quadro, mais precoce pode ser a identificação.
Agora, numa criança de um ano e meio, é muito difícil falar em deficiência intelectual. O que eu posso dizer é assim, é uma criança que está tendo um atraso global no desenvolvimento. Por quê? Sentou a cabeça mais tarde, sentou mais tarde, respondeu ao nome mais tarde, não estava balbuciando tanto quanto se espera na realidade, chegou com um ano e meio, não fala papai e mamãe. Eu não posso saber se ela tem um distúrbio de uma deficiência intelectual, se ela tem uma paralisia cerebral, se ela tem um problema auditivo, não há como saber. Mas eu levanto a hipótese e traz um diagnóstico diferencial. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Fala. E as que têm epilepsia também precisam de medicamento? Não entendi. Esses medicamentos não podem... Calma, não entendi nada. E Começa de novo. E as crianças que têm epilepsia também precisam de medicamento. Esses medicamentos não podem piorar a deficiência intelectual? E a epilepsia não pode comprometer mais a saúde dessa criança e deixá-la mais deficiente? Os dois lados são possíveis. Então, que tipo de remédio você deve usar numa criança com epilepsia, dependendo da idade e do tipo de epilepsia que ela tem? Um medicamento que, teoricamente, é o menos agressivo, é o menos ativo e é o mais efetivo para controlar as crises. Você sempre consegue encontrar essa combinação maravilhosa? Não. É uma tentativa. E as famílias, às vezes, ficam muito bravas com o médico, porque percebem que a gente está fazendo uma tentativa. E é tentativa. Você sempre deve avisar a família, olha, eu vou começar, vou chutar, eu vou começar com o Cardenal, que é o mais velho, é o mais antigo, é o mais barato. Por quê? Porque ele é muito confiável. Bom, mas ele vai sedar meu filho? Não necessariamente. Mas se sedar, a gente muda o remédio. Entendi. Depende do tipo de crise. Você tem que escolher os diferentes de medicamentos. E, lamentavelmente, às vezes, você faz o que não é adequado, mas a gente não consegue escapar, que é o que a gente chama de politerapia, que é começar a usar 2, 3, 4 medicamentos na mesma criança. Eu tenho crianças que estão tomando 6 medicamentos diferentes. E a epidemia não está controlada. Para esses casos especificamente, eu agora comecei a usar o canabidiol. Para epilepsia refratária. Confesso que até agora eu não tive nenhum resultado que eu diria que foi maravilhoso. É mesmo, doutor? Eu estou com poucos casos. Eu estou com 4 que eu estou acompanhando há alguns meses. E eu me convenci que eu tinha outra alternativa, tentar o cannabis. E uma delas, o máximo que foi fazer com que as crises que eram prolongadas se tornaram mais rápidas. Mas eu não tive um resultado daquele extraordinário Expressivo, né? tinha 120 e não tem mais nenhuma. Eu acredito que isso aconteça, mas eu não tive ainda a sorte de ter um caso desse. Entendi. Mas eu acho que, vencidas todas as alternativas mais habituais de remédio, e a criança continua tendo crise, você tem essa alternativa hoje para tentar, com todos os cuidados necessários que essa medicação envolve. Perfeito. Doutor, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal, fiquem à vontade. Eu acho que ficou uma para trás, sabe? Deixa eu procurar aqui. Se eu pulei alguma pergunta... e a primeira, as lives ficam gravadas. Alguém perguntou aqui. Ficam sim, todas as lives. Ainda bem, né, doutor? Outra coisa que vale a pena deixar dito, pelo menos, é que, em grande parte dos casos de deficiência intelectual, a deficiência
intelectual não é a única deficiência presente. Então, você pode ter uma deficiência intelectual com algum grau de comprometimento motor. Motor? Sim. Você pode ter uma deficiência intelectual com algum grau de deficiência sensorial, auditiva, visual. Então, você avaliar é importante que você não fique preso àquilo que é mais evidente. Porque é possível que essa criança tenha algum grau de deficiência menor em outras áreas. Perfeito. Né? É muito comum o que a gente denomina hoje de deficiência múltipla. Em que o sujeito tem várias deficiências no mesmo indivíduo. Alguém aqui perguntou, mas daí a gente vai ter que entender a pergunta para responder a pergunta, tá, doutor? Hipotonia primária seria comorbidade do autismo? Ou pode vir sem síndromes? Explica pra gente o que é hipotonia primária. Eu não uso o termo de primária. Eu imagino que seja a hipotonia congênita benigna. Porque a criança nasce com a hipotonia, que é um afrouxamento da musculatura, é uma musculatura mais molinha, extensão das articulações. Quando que você fala em hipotonia congênita benigna? Quando só está presente isso. Não tem nenhum outro problema que possa justificar. Quando você pode afastar completamente uma doença muscular. Porque uma doença muscular pode, no início de vida, se manifestar simplesmente pela hipotonia. Então, quando que você faz diagnóstico de hipotonia congênita benigna? Quando você conseguiu afastar todas as outras causas possíveis de hipotonia. Não deve nunca ser o primeiro diagnóstico e afastar os outros de cara. É um diagnóstico de exclusão. Eu afasto doenças, eu afasto doenças espinhais, eu afasto uma série, eu afasto mais técnicas, por exemplo. Para te dar um exemplo, uma criança que nasce com hipotiroidismo congênito, a primeira coisa que chama atenção é a hipotonia. Uma criança que nasce com síndrome, mas que não tem um aspecto físico muito marcante, e não bebê às vezes não, a primeira manifestação pode ser a hipotonia. Olha. Então, tem uma série de síndromes cuja primeira manifestação e mais óbvia é a hipotonia muscular. Entendi. Então, para eu dizer assim, não, fique, o seu filho tem uma hipotonia que é congênita e que é considerada benigna. Eu afastei todas as outras condições. Entendi. E então, deixa eu ver se a hipotonia ela pode estar associada ao autismo, doutor? Sim, sim. Ao autismo, a deficiência intelectual, a doença muscular, a um monte de coisas. Entendi. É um sinal frequente em neurologia infantil. Tá. Outra pergunta aqui. Prematuridade é uma causa de deficiência intelectual? A gente já falou, é uma causa importantíssima, principalmente no extremo, nasce com menos de 1.500 gramas, e muito frequente no PIG, na criança que nasce pequena para a idade gestacional. Muito frequente? Na criança PIG. Explica de novo para a gente o que é PIG. É a criança que nasce pequena para a idade gestacional. Então, digamos, ela nasceu de 40 semanas, mas com 1,8 kg. Ela é PIG. A criança PIG, criança pós-matura e criança prematura tem uma possibilidade de ter sequelas neuropsiquiátricas, uma das quais, sem dúvida nenhuma, deficiência intelectual. Ok. A pessoa que perguntou aqui da hipotonia fez outra pergunta, doutor. Essa hipotonia, ela tem grau? Não, é
um grau muito chutado, né? Muito chutado. Quer dizer, é uma avaliação subjetiva que o médico tem alguma experiência com um monte de bebê, pode te dizer, olha, ela é hipotônica, é muito hipotônica, é um pouquinho hipotônica, e a gente entra no terreno da coisa subjetiva. Tá. Eu não tenho como garantir. O que deve preocupar a gente é a criança que tem hipotonia e um atraso motor importante. Porque a hipotonia por si só pode atrasar muito pouco o desenvolvimento motor. Mas se você tem uma criança hipotônica e com 1 ano de vida ainda não senta sozinha, ainda não engatinha, eu tenho que atribuir a essa hipotonia um patológico muito maior. Entendi. Tá? Perfeito. Acho que o tema hipotônico acabou tomando aqui talvez compense a gente pensar numa live sobre isso, né, doutor? Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? É porque a hipotonia está presente em tantas condições, né? E, por outro lado, tem um aspecto normal do desenvolvimento que realmente chama a atenção, né? Então talvez tá aí tema para nossa próxima, se não para as próximas lives, né? E ninguém perguntou sobre hipertonia, que é o oposto, que é uma musculatura mais rígida do que o normal e que é um problema do ponto de vista da neuropediatria, porque também tem um significado patológico importante. Num bebê pequeno, pode indicar já uma paralisia cerebral. Pode indicar? Presença de paralisia cerebral. Gente! Que é uma das formas de paralisia cerebral, é a forma espástica, que a criança, como o nome está dizendo, é muito mais rígida do que o habitual. Então, variações do tônus são indicadores importantes para o neuropediatra. Entendi. Entendi. Tá. Pessoal, Alguém perguntou se não sei o que está ligado a TDAH. Isso. Não tem nada a ver, não. Só se o cara tiver duas condições presentes, reunidas ao acaso. Não tem nada a ver. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida sobre deficiência intelectual? Doutor, eu olhei aqui para minha lista. O senhor respondeu todas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Tem alguma outra informação sobre esse quadro que o senhor considera importante a gente saber, doutor? Não, eu quero chamar a atenção de novo, assim, deficiência intelectual existe. Deficiência intelectual é muito frequente. A deficiência intelectual está presente em inúmeras outras condições que podem acompanhar. Então, sabendo que existe, sabendo que não é provocada pela cultura, né, estar atento para essa possibilidade. Quer dizer, passou pela cabeça que pode estar presente, avaliação neuropsicológica. Perfeito. É o jeito mais seguro de você atestar desde muito cedo que sim, está presente, ou que deixe de na cabeça. Não, o problema não é esse, é outra coisa que a gente tem que procurar. Perfeito. Doutor, acho que não temos mais perguntas aqui. Alguém aqui, ó. Quando puder fazer uma live sobre TOD, tá registrado aqui. Né, doutor? Podíamos pensar, né? Vamos pensar numa próxima. Tá. Mas, para a gente pensar nessa live, vamos considerar que tem gente que não sabe o que é TOD. O que é TOD, doutor? Transtorno do opositor desafiante. É aquele filho pentelho, cuja primeira resposta para qualquer pergunta é não. Agora, eu acho que
as pessoas têm falado muito nisso para qualificar crianças que, para mim, não tem problema. A gente não pode esquecer que as crianças são assim pela própria natureza. Quem deve ter tido o privilégio de ter pelo menos um que é opositor, né? Eu tenho na minha família opositores que nasceram assim e vão morrer desse jeito. Você morreu? Não, não morri. Está enganado, eu estou vivo. Tem gente da vida se opondo a tudo que você oferece e pergunta. Então, eu acho que assim, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, porque... O senhor acha que Todd é desses assuntos que estão mais, Então, entre aspas, na moda aí? Então, o que eu acho que é uma coisa importante da gente discutir, né? O que é a criança difícil? Tá. E por que hoje há uma tendência para tornar patológicas uma série de condutas que até a minha época de criança não eram, né? Por exemplo, eu nunca ouvi falar que eu tivesse um colega bipolar na minha infância, nem na faculdade. E hoje eu recebo um monte de crianças cuja família me traz com essa queixa. Eu acho que meu filho é bipolar. É mesmo? É mesmo. Então, crianças têm ansiedade em determinados momentos da sua vida. Mas agora as famílias vêm dizendo, eu acho que o filho, pelo que eu li, tem um transtorno generalizado de ansiedade. Então, o que eu tenho visto frequentemente? Tornar-se patológico uma série de coisas que não são necessariamente patológicas, que são uma variação do normal. Assim como você tem filhos que são maravilhosos desde o primeiro dia, cordatos, bem educados, você tem um, eventualmente. Sim. E lembrar que nem sempre a gente está frente a uma condição patológica. Eventualmente, o que é preciso, talvez, é você entender melhor quem é essa criança. Sim. E aprender a lidar um pouco melhor com ela, né? Perfeito. Tá, então vamos definir depois aí o tema da próxima live, mas com certeza Todd já está na nossa lista, né, doutor? Ok. Pessoal, mais uma pessoa que perguntou se vai ficar salva a live. Vai ficar salva a live. E aí, para quem tem outras dúvidas, até quem assistir depois, pode mandar no direct ou comentar ali na live que a gente repassa todas as perguntas para o doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer de novo. Bom final de semana e até daqui 15 dias. Pessoal, obrigado, um abraço, até. Beijo, tchau. Tchau.